Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma terça-feira nós estamos aqui para trazermos uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Hoje eu vou trazer uma citação de um livro que é uma citação muito ruim. Eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou mostrar a capa, nem falar o nome do livro e nem quem escreveu o livro. Eu entendi que é melhor não falar quem escreveu, não falar o nome do livro e não mostrar a capa. Pois bem, mas alguns que assistirem esse vídeo podem saberem. Quando nós colocarmos aí na tela a foto da página, provavelmente alguns podem conhecer e saber de que livro se trata. Mas se você não conhecer, saiba que este livro foi escrito por um homem que prega o Evangelho, que prega principalmente o Evangelho da prosperidade. É um homem da confissão positiva que está aí todo dia na televisão aberta no Brasil, nas rádios, e tem muitos seguidores no Brasil. E este homem, ele escreveu esse livro, é um livro muito bonito. O acabamento do livro, a capa, muito, mas muito bonito mesmo. É algo de muita qualidade, o papel, a letra, muito bacana mesmo. Ele escreveu esse livro como um devocional. Então, cada dia do ano, tá aqui, ó, o que eu vou ler aqui é dia 22 de fevereiro. Ele escreveu esse livro entre 2017 e 2018, provavelmente para o ano 2018. Foi quando um irmão da igreja, ele me deu esse livro para que eu pudesse examinar. Ele me deu esse livro para que eu pudesse analisar este livro. Então, a princípio é um livro muito bonito, foi escrito como um devocional. É um livro que tem uma mensagem para cada dia do ano. E quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que eu procurei foi uma mensagem, um versículo que falasse da volta do Senhor Jesus. E eu encontrei um só versículo falando sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos, aqui no dia 22 de fevereiro. Para ser lido no dia 22 de fevereiro. E mesmo assim, o que eu achei falando sobre a volta de Jesus está errado. E nós vamos ver por quê. Vamos ver a astúcia do inimigo. Porque se tem algo que o diabo tenta e luta contra, é contra a nossa esperança. O diabo não quer que nós venhamos ter o nosso coração no céu, que nós venhamos esperar Jesus voltar. Ele quer que nós venhamos pensar nas coisas aqui de baixo e não nas coisas que são de cima. Pois bem, começando, está aqui o título, o fato essencial para o fim. Aí ele vai colocar um versículo. Veja, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Quando eu li aqui, eu me animei, né? Falei, olha, vai falar sobre a vinda de Jesus. Aí eu comecei a ler, vamos ler juntos. Jesus voltará ao mundo, pois ele assim prometeu.
a fim de levar para o céu os que confiam nele. Ainda que o inferno tente impedir esse acontecimento, ele ocorrerá com toda a sua glória. Desde a queda do homem, no jardim do Éden, Deus trabalhou para que Jesus nascesse e agora trabalha para que ele retorne e a promessa seja cumprida na íntegra. O segundo parágrafo, ele vai dizer: diversos fatos ocorrerão ainda no mundo antes que o Pai envie novamente seu Filho. Nós sabemos que realmente vai acontecer muitas coisas no mundo antes que o Pai envie Jesus para Israel. Aí eu pensei assim, se ele está falando aqui da segunda vinda para Israel, ele está correto. Mas se ele estiver falando do arrebatamento, então ele está errado. Vamos continuar. Então ele dará fim a tudo que existe no planeta, Terra e também em todo o universo. A segunda vinda de Cristo será algo sem comparação. A mente humana não pode imaginar como ele será. Com certeza. Mas até aqui nós não sabemos se ele está falando, parece que está falando da segunda vinda visível, quando todo olho verá, quando ele virá, seus pés estarão sob o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E ele vai matar o anticristo. Até aqui nós não sabemos. Parece que está falando da segunda vinda, mas vamos continuar. Nesse evento, as estrelas cairão do céu, o que é material será queimado no fogo, então haverá novos céus e nova terra. Ou seja, aqui é o seguinte, se a pessoa ouvir, ela não vai saber até aqui o que ele está falando de fato. Parece até aqui que ele crê que Jesus vai voltar uma vez só, que arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa e ao mesmo tempo. Porque as estrelas vão cair do céu? Vão. Mas é depois do arrebatamento e 7 anos antes da segunda vinda. O que é material será queimado no fogo? Não, isso aqui é depois do milênio. E então haverá novos céus e nova terra. Isso aqui é depois do juízo final. Então, agora o erro vem aqui, o erro gritante. Olha só. Muitos dizem que a volta do Senhor é iminente. Porém, a Bíblia não afirma isso. Aqui parece que ele está falando do arrebatamento. Ele está falando do arrebatamento. E nós vamos ver que ele está falando do arrebatamento e ele faz uma confusão com o arrebatamento e segunda vinda. Mas a seguir, veja só, no versículo que estamos estudando, o mestre declara que o mesmo evangelho que ele pregava será anunciado a toda criatura. Expulsar demônios, curar enfermos, operar maravilhas incontestáveis. Cristo deu o exemplo do que precisa ser feito para que a humanidade tenha certeza da existência dele, do pecado e da vida eterna. Somente quando todos tiverem visto o poder de Deus libertando os oprimidos e os mais diversos milagres de cura, o fim virá. Olha, ele faz uma bagunça aqui, uma confusão. Ao invés de explicar, eu sei que é um livro devocional, mas ao invés de deixar claro se ele está falando do arrebatamento ou da segunda vinda, ele une a segunda vinda com o arrebatamento como quem não se preocupa com esse assunto. Agora, essa afirmação dele, que a vinda do Senhor não é iminente e que o mestre declara que o mesmo evangelho que ele pregava será anunciado a toda criatura. Parece que ele é mais um daqueles que ensina para o povo que Jesus só vai voltar depois que o evangelho foi pregado no mundo inteiro. Desde que eu fui para a igreja, desde que eu era pequeno, adolescente, 13 anos, que eu aceitei Jesus, que eu vejo
pessoas e até pregadores dizendo, olha, enquanto o evangelho não for pregado, eu já vi pregadores dizendo, enquanto tiver uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, Jesus não volta. Oh, meu amigo, minha amiga, isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito isso. Está escrito o que ele citou aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Não está escrito que enquanto uma pessoa não ouvir, está escrito que o evangelho do reino será pregado. Esse versículo que ele cita está aqui em Mateus 24, versículo 14. E aqui Jesus está falando do princípio das dores e das dores. Jesus está falando aqui do que vai acontecer depois que ele tirar a igreja da terra. Então o evangelho do reino ele vai ser pregado em todo o mundo. E nós vemos o cumprimento dessa profecia aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aí cá no versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, e por aí vai. Ô, meu irmão, minha irmã, o evangelho será pregado na grande tribulação e na tribulação. O evangelho do reino milenar, o evangelho do reino de Deus que virá depois que Jesus voltar visivelmente para Israel, e será nessa terra os 1000 anos. Esse evangelho será pregado depois que Jesus tirar a igreja dele aqui da terra. O arrebatamento, a volta do Senhor para a igreja é iminente. Não existem sinais para o arrebatamento. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, ele vem e desce no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, Jesus vem invisível aos olhos dos homens, vem como vem o ladrão. Na segunda vinda, ele vem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. No arrebatamento, ele vai vir visivelmente, nas nuvens, vai arrebatar o seu povo. Na segunda vinda, ele vem, todo olho verá. Entre o arrebatamento e a segunda vinda, tem um espaço de pelo menos 7 anos. Os judeus saberão o tempo certo que Jesus vai voltar. Mas a igreja tem que esperar Jesus a todo instante, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Vigiai, em todo tempo orando, para escapar das coisas que tem que suceder. Essas coisas que tem que suceder representam o princípio das dores e as dores para Israel e a ira vindoura para a humanidade, para os incrédulos. Então a vinda do Senhor é iminente, sim. Ele diz, muitos dizem que a volta do Senhor é iminente, ou seja, que pode ser a qualquer momento. Mas a Bíblia não afirma isso, não. Não afirma isso. Ou seja, ele está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, né? O ladrão, ele dá aviso. Quando vem? Não, o ladrão não dá aviso. Ele vem sem avisar, de surpresa, e ele leva alguma coisa sem que as pessoas percebam e saibam a hora que ele vem. Jesus virá como vem o ladrão. Nós esperamos o Senhor Jesus ainda hoje. Se ele não vier ainda hoje, estaremos esperando por ele amanhã. O apóstolo Paulo ele escreveu, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados.
Então nós temos que esperar o Senhor Jesus a todo instante, assim como o próprio apóstolo Paulo esperava, como a igreja na época dos apóstolos esperavam, e todos os cristãos que amam a vinda do Senhor sabem que não tem sinal. Tem sinal para a segunda vinda, para Israel, mas sinal para o arrebatamento não existe sinal, é iminente. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Ele já está preparando o lugar. Quando eu for, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo. Esse é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí sim, vai vir o anticristo, vai vir o falso profeta, vai vir a ira vindoura, vai vir as dores para Israel, a tribulação, a grande tribulação. E Deus não vai pregar, não vai levar a palavra às pessoas através da igreja aqui. Ele vai usar, no princípio das dores, os dois profetas que nós acreditamos que é Moisés e Elias, Apocalipse 11, e os 144 mil judeus selados em Apocalipse 7. E depois, na grande tribulação, quando os dois profetas não estiverem mais aqui. Quando os 144 mil já estiverem lá no Monte Sião. No capítulo 13 de Apocalipse, os dois profetas já estão. Quando começa, as dores, começam a grande tribulação, os dois profetas já estão com Deus. No capítulo 14, os 144 mil servos de Deus já estão lá. 144 mil judeus selados. Então Deus vai falar com as pessoas, o evangelho será pregado por um anjo. O evangelho será pregado por um anjo. Será pregado por um anjo, como nós lemos aqui em Apocalipse. Um anjo vai voar pelo meio do céu com o evangelho eterno. Então vai se cumprir Mateus 24, 14. Que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Então, infelizmente, até então eu não sabia que esse líder religioso era... ele falava essas coisas, Depois disso aqui, eu vi que ele é mais um que não deseja que Jesus volte rápido. Mais um que está mais preocupado em ganhar o mundo. Essa que é a verdade. Ensina para as pessoas. Sabe que um dia eu cheguei numa igreja e eu falei da volta de Jesus. Isso foi lá no estado de São Paulo, lá perto da capital, São Paulo. E a igreja devia ter umas 60, quase 100 pessoas, 60 a 100 pessoas. E eu falei sobre a volta de Jesus. 15 minutos. No final da reunião, 3 pessoas chegaram até mim e disseram, pastor, que bom que o senhor falou da volta de Jesus, porque a gente nunca ouve falar da volta de Jesus aqui. O pastor nunca fala. Eu fiquei triste, Porque tinha pessoas ali que queriam escutar sobre a volta do Senhor e não ouviam. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, para terminar essa palavra, Romanos capítulo 12, para terminar essa palavra, vamos ver aqui, Romanos capítulo 12, diz assim, o versículo 12, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos em quê? Na esperança. Eu sou pastor, eu não falo da volta de Jesus nunca. Onde que está a esperança aí? Não, meu irmão, é por isso que toda palavra eu termino dizendo, como eu vou terminar aqui agora. Mas antes vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero pedir primeiro por esse líder religioso que escreveu aqui nesse livro, meu Deus, que a vinda do Senhor não é iminente. Nós sabemos que é e nós devemos esperar. Quando nós acreditamos que a vinda do Senhor não é iminente, nós queremos, meu Deus, nós entendemos então que o Senhor não vai voltar agora e nós não precisamos te esperar.
já que não é iminente, mas o Senhor nos manda estar apercebidos, orando em todo o tempo, porque a qualquer momento o Senhor virá como um ladrão, a hora que nós não pensamos. Meu Deus, nos dá força, nos ajuda a pensar na Tua vinda, meu Deus. O mundo está aí, Senhor. Meu Deus, no momento desse que eu gravo essa palavra, essa oração, dá para ouvir o som, dá para ouvir o barulho das pessoas, meu Deus, ouvindo músicas, fazendo festas, e não estão preocupadas com a Tua volta, mas nós nos preocupamos, meu Pai. Nós amamos a Tua vinda. Sabemos que o Senhor tem uma coroa da justiça para nos dar, como Teu servo apóstolo Paulo escreveu. E podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para terminar, quando esse pastor, vamos dizer missionário, né? Quando esse missionário, ele fala que a volta do Senhor não é iminente, ele está querendo dizer o seguinte, ó, Jesus não vai voltar agora não, viu? Não se preocupe não espere Jesus agora não, que ele não vai voltar. Então ele tem certeza que Jesus não vai voltar agora. Quando alguém diz assim, olha, enquanto tiver uma pessoa que não ouviu o Evangelho, Jesus não volta. Essa pessoa está dizendo, não, Jesus não vai voltar agora. Se nós acreditarmos nisso, então não vamos esperar Jesus agora. Não, nós temos que esperar. Não sabemos a hora que Ele virá. É a hora que não pensamos. Amém? Que Deus abençoe. Lembre-se sempre, Jesus virá como vem o ladrão. Esperemos por Ele. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.